Olá, pessoal. Eu sou a doutora Larissa Alves e estamos começando mais um De Repente Sindiflix. Aqui acompanhada do meu parceiro de bancada, Sérgio Gouveia. Yes, é nós, estamos junto. Pessoal, sejam super bem-vindos a mais um episódio aqui do De Repente Sindiflix. Dessa vez o bicho vai pegar literalmente, tá? Que a gente está aqui hoje com uma convidada super especial para um tema, para o debate de um tema que muita gente se interessa. Assim, foi inclusive objeto de muita procura de um post recente que eu vou mostrar aqui para vocês, vai fazer parte da nossa discussão, que é justamente sobre pets em condomínios, né? E quem traz aqui hoje, aqui para a nossa bancada, é a doutora médica veterinária Thalita Barbosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, a hora que você está assistindo. Boa tarde. Eu sou Thalita, sou médica veterinária, formada aqui em Salvador. Minto, em Lauro de Freitas, porque eu não sou baiana, tá, gente? Então, para a gente, Salvador, Lauro de Freitas é a mesma coisa. Moro aqui na Bahia há mais de 20 anos. E eu estou médica veterinária há uns 10 anos, né? Então, hoje vou trazer um pouquinho da minha experiência quanto à saúde animal, à saúde do seu animal, seu pet no condomínio, entre outros temas que a gente vai discutir também, porque é muita coisa para a gente conversar. Com certeza não vai dar para o tempo que a gente tem hoje aqui. E a gente escolheu esse título daqui, Pets em Condomínios, como eles mantêm seus humanos sob controle. É justamente por aí, porque tem aquela velha frase, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os bichos. Será que isso é verdadeiro? Vamos tentar desmistificar isso aqui um pouco hoje e tocar em alguns assuntos que provavelmente você já pensou, já se perguntou e está buscando resposta. Tomara que a gente acerte hoje essas perguntas. Então, Larissa, joga duro aí, comece com suas perguntas. Vamos lá, eu queria fazer uma breve introdução aqui falando sobre a família multiespécie, né? Porque antes de passar a palavra para a nossa veterinária, é um conceito que hoje vem sendo expandido, né? E que a gente tem agora guarda compartilhada de animais, né? No direito de família. E temos também animais como membros da família num contexto condominial, porque a gente tem a divisão do animal propriedade, mas os pets em si, hoje eles são compostos. Você faz aniversário para pet, né? Você tem um acompanhamento do pet como vai para as viagens com você, você leva, tira as fotos dos diários de família estão lá com os pets. Então, realmente, eles atualmente integram o seio familiar. E essa consideração, essa relação jurídica das pessoas com os pets tem trazido um viés muito interessante na interpretação das normas para o direito condominial, para esse microsistema do direito condominial que a gente vai abordar aqui. Inclusive, tem vários aplicativos para condomínio que já tem um espaço lá que é aniversário de pet. Você marca a data do aniversário do pet, né, a unidade habitacional, e está lá, tem um espacinho já. Ah, não sabia. Pois é. Eu conheço, eu não sei se eu posso falar de empresa, de aplicativo, mas enfim, eu conheço uma empresa mas não vi lá nesse aplicativo essa opção. É uma tendência, né? Está começando a... E temos muitos aniversariantes pets, muitas famílias que fazem realmente festinha do animal. No Natal, conheço algumas pessoas que colocam o pet no amigo secreto, né? O pet todo ano recebe o mesmo presente. Dr. Pablo Stolzen, que é um professor que cita um caso como esse, né? Ele menciona numa das aulas que ele tem um familiar que ele menciona isso, que todo ano o cachorro ganha um saco de ração, né? Que bom para o pai pet ou para a mãe pet. Do animal. Então, a gente vê realmente uma integração, uma formação familiar, né, desses animais e, por isso, todo o cuidado para tratar desse assunto dentro da perspectiva do direito condominial. E aí eu vou lançar a primeira pergunta. Manda. Né? Vou encurralar aqui nossa veterinária. Eu queria, primeiro também, assim, saber um pouquinho da área de veterinária, que você explicasse um pouquinho, assim, como é que atua um veterinário. E você é síndica também, né? Não. Mas Sérgio, é bem próximo do assunto. Sérgio até achou, né, que por eu estar muito próxima a síndicos, a comissão, sempre interessada, nunca fui síndica, mas sempre estive muito próximo
da organização, em ajudar. Me propus a ser no meu condomínio síndica, mas aí eu descobri a gestação, né, final do ano passado, então muita coisa mudou e realmente... E também eu senti particularmente que eu precisava me preparar, assim, porque se depender dos seus vizinhos que te apoiam, não, vai, eu te ajudo. Mas você não tem experiência nenhuma em ser síndica. Eu não sou administradora, eu não iria assumir de fato porque eu não tenho experiência. Eu acredito que você tem que ter experiência. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você vai ficar sem resposta. Você tem experiência de ser mãe? Tenho, mãe pet. E de fato... Boa saída. Mas síndico é um pouco isso, né? É claro que o ideal é você entrar na função já preparado, né? Quanto mais conhecimento, mais vai te ajudar. Mas muitas vezes, isso eu falo muito para meus alunos também. Tem alguns alunos que eu considero obesos intelectuais. Aquele cara faz um curso, outro curso, e nunca se lança na ação. E uma parte do aprendizado, isso vale para tudo, né? Uma parte valiosa do aprendizado está no fazer, você se jogar. E colher essas experiências, aprendizados de quem está no campo mesmo, né? Então, assim, principalmente você que mora perto ali, sabe que pode contar comigo a hora que você quiser. Se mudar de ideia. Mas fale um pouquinho sobre a área de veterinária e a relação que você vê dentro de condomínios, assim. O que é que você consegue, digamos assim, pescar dentro dessa área de condomínios? O que é que você acha interessante do ponto de vista da área de veterinária? Você me pergunta em relação a multiespécie. Não entendi muito bem a sua pergunta. Você explicar um pouco sobre a sua atuação na área de Sim, veterinária sim. e a relação que você consegue fazer. Você mora em condomínio, né? E o que é que você vê dentro da área de veterinária que seria interessante da gente discutir aqui né, na parte de pets? O que é que você contribuiria, né, como veterinária? Algumas dicas, algumas sugestões? Questões recorrentes. Sim. Nossa, é muita coisa, né? Vou tentar resumir e a gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Deixa eu aproximar aqui. Melhorou? Pronto. A gente tem a questão de, principalmente, convivência, né, em relação a ser humano e animal. Nessa pandemia, eu estava conversando até com o Sérgio, nessa pandemia a gente adquiriu muito mais animais na nossa família do que em qualquer outro momento, né? Por questões nossas sentimentais de carência. Então, a gente não foi preparado, eu me incluo, todo mundo, a gente não foi preparado para receber esse membro e saber das consequências que aquilo poderia ser, né? Então, por isso que a gente tem muitos problemas de barulho, latido, pessoas que saem com seus animais, não levam um saquinho para coletar as fezes, as necessidades, a circulação também do animal no condomínio, né? Assim, a função do veterinário, principalmente também, é auxiliar tanto no comportamento da família, do pet, e na saúde em si, né? Quando você vive em condomínio, você vive em comunidade. Então, você precisa estar com a saúde do seu animal, assim, 100% para você... assim, é um direito do animal, né? E é um dever do tutor, né? Manter a saúde do animal em dia, tá? O que mais que o veterinário... O veterinário pode ajudar em relação ao condômino, não é isso? Pode ser também. Orientações gerais. Eu vou dar uma dica aqui, né? Uma orientação mais ou menos nesse sentido. Uma questão que eu sempre... assim, e eu vivi isso em outro condomínio onde eu fui síndico. Chegou uma família nova e chegou com como é o nome? American Bully. Pitbull, pronto. Pitbull. Tá. Um bicho que, segundo eles, ultra dócil. Sempre foi super cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Nunca teve nenhum episódio de surto de nada. Porém, você olha para o bicho, é parrudo, sabe? É musculoso, é grande, ele é potente. Então, o meu pressuposto ali, como síndico, a gente provocou uma reunião lá para conversar sobre isso, diz assim, olha, você está me dizendo que ele é tranquilo? Eu não tenho motivo para duvidar, está tudo certo. Mas, primeiro, é um animal.
até gente surta, imagina bicho, né? Que tem instinto, tem tudo, não é? Segundo, ele é muito forte, ele é muito potente, tem uma mordedura muito potente, né? E terceiro, alguma coisa externa pode acontecer, digamos, sei lá, um marimbondo vai lá e pica ele, e ele sai doido. E nessa ele vai, assim, enlouquecido, vai e ataca alguém. Então, assim, essa é uma questão que naquela época eu fiquei nessa dúvida, e eu queria saber, na verdade, a pergunta para as duas, né? Do seu ponto de vista veterinário, do seu ponto de vista legal. O que fazer com um animal com essas características? Ultra dócil, sem histórico, mas ultra potente, que pode causar algum dano. E ele andando ali livremente nas áreas comuns, perto de crianças, perto de idosos, perto da gente. O que fazer? Eu vou relatar, eu vou esclarecer o ponto do veterinário, né, da saúde, do conhecimento, na verdade, da espécie. Todo animal, o cão, vamos falar do cão, ele tem uma característica, né? O pitbull ele é conhecido como um cão brabo, como um cão agressivo. Hoje a gente sabe e entende que isso não é uma verdade. O que, de fato, caracteriza o animal é a criação. Tá? Eu já tive pitbull e o meu irmão ele criou de uma forma e, junto com outros amigos, eles estimulavam a agressividade quando o filhote de puxar e tal e tal. Só que na inocência, não sabendo, então isso se tornou um cão agressivo e teve que doar, né? E eu conheço outros fatos em relação a isso. E conheço também pitbulls muito dóceis. Sim. Só que você precisa passar essa segurança para a comunidade. Porque a pessoa não... É um pitbull, pode acontecer alguma coisa do animal se assustar e vir a ser agressivo. Você não pode obrigar, a Larissa pode explicar melhor sobre isso, você não pode obrigar o animal a usar focinheira, mas você tem que provar também que ele não é agressivo. E eu vou mais além. Acho que você precisa ser muito aberto ao diálogo com o teu vizinho. Sabe? Se o teu vizinho está falando, poxa, eu não me sinto segurança de você passando por mim ou passando por fulano, você poderia, então, dar a volta ou, então, usar focinheira, né? Até porque usar focinheira sem ser obrigado é maus tratos. Então, a gente tem que perceber isso também. Mas você bem sabe, como síndico, como professor, o diálogo é fundamental. Eu ia observar isso. Ele é o remédio para um monte de problemas do condomínio. Né? Sair um pouco daquele ego, o ego de, mas eu sei que o meu animal, o meu pitbull, ele é dócil. E não vou colocar focinheira porque ele não vai fazer nada. Certo? Mas você conhece o seu animal. O outro não conhece. Então, Larissa pode explicar um pouquinho mais em relação à questão jurídica, porque é bem complicado você obrigar o dono sabendo que... Mas como eu sempre parto para o diálogo. O diálogo entre as partes é fundamental. Mas tem essa questão dos maus tratos. Maus tratos é quando é que configura maus trato? Não. A questão da focinheira, por exemplo. Se eu mando você botar como síndico, é maltrato? Se eu, como dono, boto, é maltrato? Como é que é Acredito isso? Que se não tiver... Maus tratos não é só lesão física em si, né? É sobre isso específico. Se não tiver uma... como é que eu posso... Não é lei no condomínio. Como é que eu posso... Um termo, um regimento, uma convenção no condomínio que você tem que andar de focinheira, tal raça tem que andar de focinheira. E foi votada em assembleia e tudo mais, você tem que seguir aquela regra. Mas até que ponto eu sou obrigada? Larissa pode isso, Arnaldo? Vamos lá. No direito, tudo é relativo, né? Vamos começar por essa premissa. Depende. Tudo depende. Quando a gente fala quando a gente vê de índices mesmo, de ataques e tal, geralmente não são esses animais. Porque quando um tutor tem um animal como esse, geralmente, né, não é regra, mas ele tem mais cuidados. Uma das coisas que a gente solicita é um atestado do veterinário dizendo do comportamento animal, né? O veterinário vai lá e atesta que aquele animal não é um animal agressivo, e aí pega esse atestado, apresenta ao síndico do condomínio, e aí a gente faz a dispensa do uso da focinheira.
A maioria dos animais que realmente atacam são os animais de pequeno porte. Sim. Né? São os Yorkshires, Pinscher. E aí entra um controle de que realmente você vê que não é o porte do animal. Não é a raça do animal, mas é realmente como a doutora Thalita mencionou, que é o comportamento animal, né? Daquele animal específico. Então, assim, uma das questões que a gente sempre se posiciona numa assembleia, quando a gente vai tratar desse assunto, é a contenção física que o tutor deve ter sobre o animal. Nem sempre o uso da guia é suficiente. Quando uma pessoa idosa que tem um cachorro, um labrador, que é extremamente dócil, e o cachorro pula em cima de uma pessoa porque aquele idoso não consegue conter, veja, há aí uma infração grave e não depende da agressividade do animal. Né? Geralmente, o labrador ele avança porque ele quer brincar. Porque é um animal muito brincalhão, é um animal que gosta de interagir socialmente. Então, quando a gente vai abordar essa questão, a gente esclarece para o condomínio esse ponto de vista, que não depende da raça do animal, que isso é um preconceito. E isso é uma luta muito constante no direito animal para os advogados que lutam, né, nessa área, justamente tirar esse preconceito de que pitbull, de pastor alemão, e que, enfim, são animais agressivos e que eles vão atacar. A questão que a gente tem sempre que proteger é o bem-estar do animal, e aí entra o que seria maus tratos, né? Você vai ver conforme uma avaliação do médico veterinário. Ele vai olhar se o cachorro está estressado, se o cachorro tem latido constante, se ele consegue fazer a questão fisiológica dele, cachorro que faz xixi sem querer, que defeca, né, em local inapropriado, demonstra um transtorno psíquico daquele animal. Então, às vezes, você não tem maus tratos físicos, mas você tem o psicológico. O uso da focinheira pode gerar isso. Então, quem tem um animal, às vezes, agressivo, nem sempre até o uso da focinheira é a solução. A solução é ele utilizar a saída em horários. Você combina, você não vai utilizar o elevador em horários de fluxo intenso. Então, vamos regulamentar para que você saia para passear com o seu cachorro a partir das 10 horas, antes das 7 da manhã. Né? Porque essas são as soluções viáveis para você não ter os maus tratos nos animais. E é como você falou, tudo é questão de diálogo. Então, se você se propõe a ter um animal que é agressivo, né? Considerando que o animal, até indo um pouco além da sua pergunta, como tratar dentro de um condomínio um animal agressivo? E nem sempre é somente com o uso da focinheira, mas também com essa regulamentação de circulação do animal nas áreas comuns, né? De como fazer isso. Só para acrescentar, se a gente for perceber em relação a maus tratos, tem muitos tutores que fazem maus tratos sem perceber. A questão, né, da ficha clínica, o animal ele apresenta alteração comportamental, ele chora, late muito, ele é agressivo em certos momentos. Então, isso é maus tratos. Deixa muito tempo sem se alimentar, não tenho tempo, viaja, esquece. Viaja e volta em 5 dias, 3 dias. Deixa o animal na varanda, no sol, né? Deixa o animal latindo na varanda, às vezes um animal de porte bem grande, numa área muito pequena, sem limpar as fezes, sem limpar a urina, então tudo isso é maus tratos. Se a gente parar para analisar e fazer uma ficha de cada residência, você vai notificar. Porque tem maus tratos óbvios, aqueles assim que qualquer um sabe. Né? Mas eu me refiro mais a essa linha limítrofe, essa coisa assim, chegando aqui, eu acho que você deu bons exemplos aí também. Eu queria ver se a gente mudava um pouquinho o canal aqui, queria pedir aquele post, para colocar um post. Eu fiz um post recentemente lá no meu perfil, falando sobre pets em condomínios. E busquei trazer alguma coisa que não fosse muito óbvia, né? Como, por exemplo, esse pet jacaré. Essa é uma cena real de um pet jacaré num condomínio da Flórida, né, onde tem muitos alligators e tal. Então, 5 fatos sobre pets em condomínios que talvez você que está aqui nos assistindo não conheça. Pode passar o próximo, por gentileza? Condomínios não podem proibir moradores de manter pets em suas residências. Esse direito é garantido pelo artigo 5º da Constituição e pelo artigo 1228 do Código Civil. Isso vale, inclusive, para animais exóticos como iguanas, cobras, aranhas, porcos e os bichos mais estranhos que vocês podem imaginar.
que acontecem em condomínios. A gente vai passando de slide em slide, vamos deixar esse aqui. Eu acho Porque que aqui tem bastante coisa. Exatamente. Parar e começar. Aqui tem bora. bastante coisa. Depois a gente vai pro próximo. Vamos lá. Não é bem podem proibir. A gente tem um entendimento jurisprudencial que, naquele caso específico, mencionava, né, que o condomínio não poderia proibir aquele animal. Mas a gente tem que saber que, dentro do condomínio, a gente tem aqueles 3 S's que a gente tem que sempre obedecer: saúde, segurança e sossego. Então, Que é o próximo slide. se a gente não obedece esses 3 itens, acaba que você pode proibir aquele animal, né? Você pode proibir diversas coisas dentro do condomínio, desde que havendo uma relativação aí da propriedade privada, né? Você tem o seu apartamento, você tem direito de fazer o que você quiser dentro do seu apartamento, desde que você não incomode o seu vizinho, né? Essa é a premissa básica. Então, não a gente pode ir um pouco por aí, né? Uma interpretação mais genérica, mas tendo essa discussão. Esse artigo 1228, ele menciona a propriedade de animal. E hoje, como eu falei no início da live, o animal não é mais uma propriedade. O animal, ele é um membro da família, né? O pet, né? Se a gente pensar numa vaca lá na fazenda, pode ser que ela seja um pet, mas pode ser que ela seja apenas um bem, uma propriedade. Então, vai depender caso a caso, né, para o direito animal, se vai ser uma propriedade ou se vai ser um pet, né? Tudo, novamente, né, o direito é relativo. Só para complementar aí o que a doutora Alice falou, passa a próxima, por gentileza, aí. O artigo 1336 do Código Civil determina que o condomínio pode ser usado de forma prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos condôminos. Assim, o dono do pet tem a responsabilidade de garantir que isso seja observado, exatamente o que você falou. Vale lembrar que o artigo 936 determina que deverá ressarcir um eventual dano causado pelo pet. Então, pode proibir, desde que seja fundamentado, né? Tem que ter ali uma característica de antissocialidade daquela unidade imobiliária para você, por uma razoabilidade, por uma fundamentação jurídica conforme, que a gente chama, poder que essa proibição realmente seja viável. Doutora Thalita, o slide anterior ele mencionou animais exóticos, animais silvestres. Falamos de iguana, de cobra, de bichos assim. Queria que a senhora esclarecesse um pouco para o povo que vai para o sítio da vovó e acha um bicho lá e resolve levar de volta para o seu apartamento. Como é que funciona isso daí? Primeiro, a gente tem entendimento que a gente vive num ecossistema, né? A gente vive num meio equilibrado. Então, se a gente tira um membro desse ecossistema, sem saber, né, a gente desequilibra. Então, isso por lei, não pode ser feito, né? Se você tirar um pássaro, inclusive, vou mais além, você trazer de um estado para outro um animal sem ser notificado, regularizado, tudo, porque você desequilibra que mico o sistema. também é bem comum. Mico, acho que é um bom exemplo, né? Pelo menos aqui. O sagui você até alimentar o sagui, você tirar aquele sagui da comunidade própria dele, você desestabiliza tudo. Então, você não pode realmente pegar uma iguana de um interior e trazer para uma cidade. Você desequilibra totalmente um animal e o ecossistema, né? Então, você precisa ir atrás de... Eu não falo de quem venda, né? Mas atrás de... Cativeiros, né? Regulamentado. Né? Tem veterinários que, como têm o conhecimento, que são criadores, então tem a maior facilidade de ter esses animais em casa. Mas você precisa ir realmente... Você precisa ir pegar os animais do cativeiro, no caso, né? Você precisa... É como se o animal já fosse domesticado. Você não pode... Tem certificações de IBAMA e tudo mais. Isso. Até para o fato da saúde, estar em dia e tudo mais. E, assim... É arriscado você pegar um animal sem você saber como é que está o estado de saúde, até para você pode, a gente chama de zoonose, adquirir uma doença, né? Tem doenças como a raiva, inclusive. Você pegar num sagui sem você saber a procedência dele, você pode adquirir raiva. A gente está tendo casos de raiva aqui na Bahia. Isso é desesperador.
Porque raiva mata, Sim. né? Por isso que as campanhas de raiva foram colocadas no ar e acredito que tem que ser, de fato, mais incentivadas e propagadas, porque as pessoas subestimam assim, a doença. Não só raiva, mas os fungos em si, que se passa, né? Infestação de Eu não pulga vou, também. vou mais além, não só silvestre, mas você pega um gato, por exemplo, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. Um gato errante, um cachorro que vive na rua, e você trazer para uma outra comunidade e junta um monte de animal, você distribui doença, espalha, pode pegar doença também. Então é uma confusão, né? Você realmente não pode pegar um animal que você não conhece de um ambiente, um animal silvestre, exótico, trazer e simplesmente cuidar, né? Tem que ter esse cuidado com o ecossistema, principalmente, né? Eu acho que das zoonoses, a mais famosa e a mais perigosa é justamente a raiva, né? Que me puxa, aí me permita um momento de diversão aqui. Por que que pincher tem tanta raiva, velho? Que bicho. Ali são mais ou menos 800 gramas de ódio trabalhado no rancor, possuído pelo demônio. É uma personalidade. Uma personalidade doentia. Aquilo ali, nossa. Eu tenho uma paciente que eu conheço desde filhotinha. Então, são animais que se adquirem confiança desde o início. Se você pegar depois, é muito difícil. Tanto que quem corta a unha dela e limpa a orelha, só eu. Nem o pai, nem a mãe do pet. Os donos, nem o profissional de estética. Ela marca. A doutora Thalita está aí. É para cortar a unha, mas tem um profissional. olha que situação. Não, mas só ela consegue dominar a minha filha. A primeira namoradinha que eu tive tinha um pincher que era justamente isso, era o protetor dela. Se alguém se aproximasse, menos de 5 metros, assim, ele já começava... Você ia se aproximando, o rugido ia aumentando gradativamente até o ataque. Então, eu era cheio de beliscado, aquelas mordidinhas que eles dão, assim. Aí entra a questão que a gente mencionou, né? Que a gente estava fazendo um comparativo com o pitbull, e é um problema que a gente enfrenta nos condomínios. O pessoal acha que não, porque a pequenininha não feriu e tal, mas a pessoa que foi agredida por um animal... Óbvio que ela tem direito de pedir uma notificação de multa, pedir uma notificação de advertência, saber da cartela de vacinação desse animal, e por isso a preocupação do síndico em ter o cadastro desses animais, né? Pinscher, o Yorkshire também é bastante agressivo, alguns, né? O Shih Tzu, então... E super importante, tem solução. Tem solução. Procura um médico veterinário comportamentalista, porque cão agressivo, independente de raça, você tem problema de saúde nesse animal. Tem algo alterado aí. Ou é na tua família, ou é no ambiente, ou é você em estado de saúde mental ou físico mesmo. Não é o normal. O animal, ele é só troca de amor, assim. Você vai dar alimento, troca a relação. Se ele partir para agressividade... Você é o culpado, você precisa procurar ajuda. Ele está devolvendo. É como se fosse um espelho, realmente, né? Então, você precisa... Eu atendo, partindo para a minha especialidade, que é o gato, 80% dos animais que eu atendo com queda de pelo, se mordendo, se mutilando, como uma forma de satisfazer a coceira, que é o prurido, né? Que você gera um alívio para o animal, gera um alívio para ele, é alteração na família. Ou é o casal que tá brigando, ou é um enteado que chegou de um outro estado e chegou naquele ambiente sem avisar e não se dá bem com um gato. Esse gato vai refletir, porque aquele território é dele. Ele está acostumado com o dia a dia, com a rotina. Então, se tiver algum problema, ele vai refletir. Ele vai te falar. Em relação a gatos, assim, que você está mencionando bastante gatos, né? E existe uma dificuldade de alguns tutores de entender a importância das telas. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, das telas de proteção para quem tem gato. Eu falo que para quem tem pet pequeno
e pet humano, né? Tem criança, né? E para quem tem qualquer tipo de pet, você tem que ter lá. Por segurança do teu animal não se jogar. Gato, ele é caçador. Passar um passarinho, qualquer voador, ele vai Ele pular. vai atrás. Não querendo se jogar, mas sem querer. Quantas vezes eu já atendi animal que caiu do 14º andar na rede da quadra de esporte? Não morreu por conta da rede. Caiu na piscina do 10º andar. Eu avaliei esse animal, fiz radiografia e ultrassom. O gato não teve nada. Incrível. Que caiu na piscina. Incrível. Mas quantos eu já peguei, infelizmente, caíram, né, já aconteceu no piso, no play, né? Então, você precisa ter lá. Eu acho que eu colocaria como se fosse síndica. É obrigatório ter lá. Nos condomínios, a gente recomenda a obrigatoriedade e notifica a unidade. Porque, assim, o síndico tem essa responsabilidade de apontar, né? Isso. E sabe o que eu acho super interessante? O meu condomínio, tudo é telado. Corredor, todas as janelas são teladas. Eu acho que não sei nem se pensaram por questão do pet, mas por questão da criança mesmo, criança. Eu achei sensacional, assim, tudo telado. É tudo telado. Eu acho que isso deveria ser uma norma. É raro de isso. ser tudo telado. Porque é risco, né? Porque, assim, o animal, ele não pode passear no play. Você abre a porta, mas isso de fato acontece. Bora ver o próximo slide? Vamos. Passa aí, please. A forma mais eficaz de reduzir o excesso de latidos de cachorros é através do adestramento. Depois você disse é verdade, tá? O problema é que essa iniciativa precisa ser do dono do animal, que você chama de tutor, né? O termo correto é tutor, né? O dono do animal. E o incomodado geralmente é o vizinho. A melhor forma de resolver isso é através do diálogo. Olha nós falando aí. Quando for conversar com o dono do pet, proponha esta solução. E aí? Propus certo? Sim. Eu acrescento não só adestramento do cachorro e principalmente do tutor. Geralmente o problema é com o tutor. A minha experiência é o tutor. Eu não falo nem o tutor, eu falo a família. Porque às vezes não é nem o próprio tutor responsável que responde por aquele animal. É o outro membro, é o irmão, é o marido, a mulher, é o cunhado, enfim, quem vive naquele ambiente do animal, né? Então, se a pessoa for perturbada, o animal vai ser perturbado. Entendeu? Então, latido constante é uma das causas, assim, de grande... Sim. De grandes conflitos. Aí vai de espécie, aí vai de raça. Cão, vamos de raça. O poodle, ele late bastante, mas tem como você... chegou alguém, mas esse alguém é teu vizinho que ele já conhece, ele vai latir 1 ou 2 vezes e vai parar, porque ele vai sentir o cheiro e vai ser, eu conheço, ele para. De fato. Não só o poodle, mas tem outras raças que, quando identifica o cheiro daquela pessoa, que é teu vizinho, enfim, e que ele reconhece, ele late, mas para. Mas aquele latido constante, o tempo todo, isso não é normal. Não vejo isso como normal. E você tem que para nenhuma raça. Para nenhuma raça. Não é normal. Tem algo anormal aí. Ou ele está sinalizando algum perigo, né? Solidão, sentindo um né? cheiro, solidão, né? O fogo mesmo, está incendiando algum imóvel. O cachorro vai sinalizar que algo está acontecendo. Então, entendi. Né? Pronto. Vamos passar... Você quer mais algum comentário aqui, não? Não, então, bora para o próximo. É legal esse... Mais um aí, plus. Que bonitinho. Minha Julinha ali, lindinha. Os pets são protegidos pela Lei Federal 9.605, que trata de crimes ambientais e algumas leis estaduais, como a 11.997, de São Paulo, que protege os animais domésticos e silvestres contra abusos e maus tratos. Pronto. A gente estava falando aqui justamente de maus tratos, né? Tentando identificar quais são essas zonas cinzentas. Os maus tratos explícitos são fáceis de notar, e aqueles outros que, assim, talvez seja, talvez não seja. Essa aqui talvez seja a dúvida de algumas pessoas, né? Então, a gente falou aqui de uso de focinheira. Mas quem tem que apurar isso é o agente público, né? Então, assim, se você desconfia de alguma unidade que porventura esteja praticando os maus tratos animais, aí você vai fazer um boletim de ocorrência, citar, né, a situação. É polícia mesmo?
É polícia. Aciona a polícia, né? Aciona a Tá ligado, polícia. gente. Alguns estados têm telefones específicos, né? Mas aí você procura no seu estado, na sua cidade, como é que funciona. O vídeo, você filmar o vizinho, isso ajuda muito. Ouvir né? aqueles ganidos. Hoje você tem promotorias também especializadas, promotorias do estado, né? Especializadas no direito animal, então algumas delas recebem também, algumas ONGs, né? Que também atuam, então você pode entrar em contato com essas ONGs. Enfim, há vários canais. Aí você vai procurar o que mais for conveniente aí para o condomínio, né? Aí é um papel não só do síndico, né? Vamos pensar num papel da coletividade. Não é só o síndico que é responsável por isso, mas também os demais condôminos. Bora mais um? Vamos agora uma voz feminina, por favor? Tá bebendo água. O transporte... não captou. O transporte de pets deve sempre ocorrer pelo elevador de serviço. É importante que o condomínio defina na convenção o regimento interno essa e outras regras de uso das áreas comuns, itens como segurança, higiene, ruídos e cuidados específicos. Tem até uma questão aqui, não sei se é só de Salvador, que esse nome elevador de serviço ele foi banido, né? Agora ele vai de carga. Que também eu acho equivocado, né? Mas enfim, né? Não vou nem entrar nessa seara. Vamos ficar nos pets aqui. Isso. Esse sempre, a doutora Larissa pode até falar com mais propriedade, esses nem sempre, porque né, se a gente tiver o elevador de serviço com problema, que a gente encontra de fato, ele é permitido... Coletando lixo, mas assim, é importante você ou levar no colo, que também não é uma obrigação, você não pode obrigar, né, o tutor a carregar no colo, mas ele tem que estar próximo de você... Tem que estar, né, com a guia bem junta. Fez cocô, fez xixi, vai limpar. Tem que limpar. Eu acho que o termo mais adequado aí é preferencialmente. Isso. Preferencialmente, exato. Porque no meu prédio, por exemplo, tem um elevador de serviço e tem um elevador social, mas só tem um botão. Eu não tenho controle sobre qual eu estou chamando. Quando eu aperto, vem um. Pode ser o serviço, pode ser... não sei. Tá. Entendi. E aí, quando aquele vem, é nele que eu entro, entendeu? Então, pode a questão... Tem muitos pontos que quando a gente trata dessa parte de área comum e regulamentação. Estava até falando isso com a doutora Thalita antes da gente iniciar a live. A gente tem alguns empreendimentos hoje que já tem o espaço pet. Ok, maravilha. Mas quando não tem espaço pet, como é que fica a questão de segurança, né, dessas áreas? Você pode obrigar a pessoa a sair pela garagem? E o risco de atropelamento, né, desse pedestre com esse pet? Então, são várias questões que você tem que pensar e amadurecer antes de simplesmente dizer que de uma forma discriminatória, né? E aí a doutora Thalita pode se manifestar em relação a isso também, de que o animal, por ser um animal, ele não pode utilizar uma área comum de acesso, né? De saída ou de interação social, porque eu não posso descer com o meu animal para o playground. Qual dos 3 S's eu estou infringindo? Saúde, segurança e sossego, que eu não posso brincar com meu filho, meu cachorro, num banquinho do condomínio. Então, entendeu? Eu acredito que a única coisa que impeça que eu percebo na maioria dos condomínios, o Sérgio pode até acrescentar, a proibição dos animais em playground é a educação do tutor de o animal defecou, fez seu xixi e não limpar. E que pode ser multado, pode ser advertido. Você pode educar aquele tutor. Mas mesmo assim, multada, a pessoa paga, mas não quer. Não vai coletar. Eu conheço gente assim. Eu não entendo, mas... Então, assim, para você evitar, não sei, uma desordem, os bons pagam pelos maus. Né? Educados, que eu falo. A condomínio tem muito disso, né? A própria inadimplência é isso. A inadimplência é isso. São os bom pagadores bancando quem não paga, mas é isso. Isso, eu ouço muito, por exemplo, onde eu resido, não tem espaço pet. E o bairro está totalmente perigoso. Não só de assalto, sequestro de animal, mas assalto a mão armada, carro, celular, a pessoa está passando com seu pet na calçada, está com o celular. E, enfim, então as pessoas querem ficar protegidas na saída, mas não tem uma área pet. Aí vou ficar aonde? Se o teu condomínio tem uma área de lazer, que é um banquinho na sombra, né, que seja protegido da chuva ou do sol,
agradeço. Mas se não tiver aí, vai fazer como? Vai deixar o animal confinado dentro de casa? O animal precisa sair. Isso aí. Né? Então, eu acredito que não sei se você pode contribuir com isso, mas a minha visão pessoal, eu acho que é a falta de educação mesmo, de as pessoas não... Do tutor. Do tutor. De não coletar o cocôzinho, o xixizinho, e fica aquele mau cheiro, aí começa a briga entre os vizinhos. Não se permite mais, então, aqui. Por que o animal não pode circular no play, brincar? Se não tem Eu vou uma apertar área. o Sérgio agora. Vem. Você não acha, Sérgio, que isso às vezes é uma postura de omissão do síndico em realmente tomar atitudes? Porque, assim, se é persistente, a pessoa fez o xixi e não limpou, a primeira vez advertência, a segunda vez multa, depois multa em dobro, depois multa, até você chegar, inclusive, numa ação, porque ele está ofendendo o direito de salubridade daquele ambiente. Então, você acha que também não pode ser uma omissão do síndico? Eu acho não, tenho certeza. Se isso não está previsto em regimento interno, está incomodando a comunidade, isso exige a ação do síndico, no mínimo do mínimo, de provocar uma assembleia para discutir essa questão, à luz do direito, do Código Civil e tudo mais, para regulamentar como isso funciona. Agora, é o que eu costumo dizer, né, cara? Condomínio seria perfeito, seria moleza, se não tivesse gente. Se não tivesse conflito, né? Se não tivesse gente, era mole. Se tivesse só pet, era tranquilo. Sempre vai existir aquele que discorda em assembleia, que não... Entendeu? Que não quer circulação de animal, porque não gosta de pet, não quer... Ou porque não tem pet e tal. Porque não tem pet É que nem, um exemplo. Deliberação sobre despesas de parquinho para quem não tem filho. Mas eu não quero pagar por isso, eu não tenho o menor benefício. A mesma coisa é pet. Pet é a mesma coisa. Sérgio, acredite, eu ouvi questão de segurança. Não só segurança, vamos lá, a questão básica para a vida, bombeiro, segurança de você regulamentar ou um prédio novo, você instalar regra, vigilância, um sistema de combate a incêndio. Já ouvi morador dizer que não é prioridade. Eu disse, como assim? Que mundo que você vive? Aí a dica simples que eu dou, assim, faça constar em ata essa declaração. Você aprendeu comigo. Na verdade, não, mas reforçou. O que eu vejo é o seguinte: as pessoas tendem a correr das suas responsabilidades quando sentem que aquilo se esvai no ar. Ele disse aqui na Assembleia, não ficou gravado, não ficou registrado em ata, ficou em nada, evaporou. Tudo bem, se sente protegido por isso. Na hora que você diz, essa é a sua visão, secretário, por favor, fazer constar em ata, seu fulano, então, como é seu CPF mesmo? Ah, tá bom. Constar em ata que o senhor é contra porque ele acha que isso é uma despesa supérflua. Apenas registre. Você vai ver se a postura não muda. Em muitos casos, isso daí funciona. É apenas responsabilizar a pessoa por aquilo que ela está dizendo, que ela está expondo, entendeu? E protegendo a figura do síndico também, né? Porque uma pessoa como essa, às vezes, influencia outras. O síndico fica numa situação constrangedora, às vezes, porque ele quer cumprir a lei. E tem uma pessoa dizendo que não precisa. E, às vezes, é uma pessoa até que tem um discurso muito bem pontuado e que tem um convencimento muito forte. E o síndico fica ali numa situação constrangedora, de fato. Mas, Sérgio, me conte sua experiência. Por que não, a grande maioria não se permite animal em play, em ground, em circulação? Por que é como se fosse uma regra, animal não pode passear? Tá, a minha experiência não, eu não tenho experiência nisso que você está dizendo. Eu nunca fui confrontado com esse tipo de dificuldade. O que as pessoas pensam assim? Não, nos condomínios onde eu morei e o que eu administrei, as pessoas vão direto para a rua. Elas não ficam no play. No caso, não foi essa a intenção principal, mas eu acabei criando as condições que viabilizaram isso. E você está bem ciente que a gente bateu muito papo sobre isso, inclusive fui no seu condomínio para a gente conversar sobre segurança de rua. E eu consegui implantar, junto com um pool de vários outros síndicos, uma segurança que melhorou, pelo menos, a nossa percepção de segurança na rua, o que permitiu que as pessoas passassem a andar pela rua. Hoje a gente tem 24 horas de pessoas andando para cima e para baixo, enfim, é uma vigilância desarmada que apenas ocupa os espaços e sinaliza para a vagabundagem, diz, olha, nós estamos aqui, se você fizer alguma coisa, a gente vai ver e vai acionar a polícia.
Isso já espanta bastante, já ajuda bastante a trazer um crime tranquilo. Tanto que assim que o nível de criminalidade nas ruas cobertas por isso caiu para zero. Zero, não tem mais. O que acontece? As pessoas vão para a rua levar seus pets tranquilos, vão andando para a padaria tranquilo. Tem uma barraquinha lá de pizza, um food truck lá de pizza. Elas ficam comendo lá até tarde, faz roda de música, não sei o que. Então, de certa forma, uma coisa acaba beneficiando a outra. Porque essa questão de pet dentro do playground não é nem cogitado, porque acaba se tornando um lugar bem pior do que a rua. É melhor ir para a rua, então eu vou para a rua. Então, eu não tive esse problema. Vamos ver o próximo aqui? Pronto, acabou. Então, eu passo aqui para a doutora Larissa Alves, que tem um repertório vasto sobre problemas de pets no condomínio. Manda abraço. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar aqui, que a gente falou de bastante coisa. Você tem alguma dúvida, Sérgio? Eu tenho um monte. Se eu botar aqui, vai ficar até amanhã. Joga Mas aí. eu tenho uma sobre aquela galera que não aguenta ver um gatinho solto na rua e leva para casa. E daqui então a 3 dias na rua também, né? E daqui a 3 dias leva mais um. Aí o filho, que lindinho, olha o que eu achei. Daqui a pouco tem 150 gatos. Caso real, tá? Caso real, de um amigo meu. Não mora mais não. Morava num apartamento de 3 quartos, ali perto do Shopping Barra. Apartamento de 3 quartos. Tinha 12 Rottweilers e 14 gatos dentro deste apartamento, fora os humanos. Então, a minha pergunta para as duas, mais uma vez, sob o ponto de vista de saúde, de salubridade, blá, 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 e sob o ponto de vista legal, como é que é uma situação como essa? Porque, assim, sem brincadeira, quando a gente abria a porta do elevador, acho que 4 por andar, você já sentia o cheiro, com a porta fechada, você já sentia o cheiro de urina, de pelo, era um troço muito louco. A gente sabe que o acumulador hoje é uma pessoa doente, né? Ela precisa ser tratada. O acumulador ele não pensa que quando vai resgatar e não consegue liberar para adoção esse animal, fica com o animal. Ele não pensa que esse animal vai ficar doente em comunidade. Eu falo na questão comportamental. E a questão também de saúde. Vírus, pega um, todo mundo pega. Uma gripe, todo mundo pega, né? Então, a pessoa não percebe que é acumuladora. Claro que há exceções. Eu tinha uma cliente, hoje é amiga, na Paralela. Tem um apartamento relativamente grande, mas ela tinha mais de 15 gatos. Qual era a questão? Qual era a realidade dela? Eu acho que era o único apartamento em que eu vi que não era insalubre. Você não tinha odor, porque ela mantinha o ambiente equilibrado, ela tinha condições de fazer isso, mas é exceção. Ela resgatava, fazia todo o trabalho social de vacinar, de castrar e doar. Só que nem todos são possíveis você liberar para novas famílias. Então, vai ficando. Chegou um certo momento que ela se viu, teve que se mudar. Então, essa pessoa especificamente mudou para uma casa, telou tudo, e hoje tem um gatil, né? Mas isso não é a realidade, na grande maioria, né? Então, você que é morador, começar a resgatar um monte de gato, você é responsável pelas consequências de você levar a doença para o seu vizinho. Eu falo vizinho pet e vizinho humano também. Pulga, carrapato, uma esporotricose, um fungo, uma dermatofitose, né? Você é responsável. A toxoplasmose também? Não, toxoplasmose é uma... A gente chama, não é a doença do gato, tá? Mas a toxoplasmose, ela não é passada assim tão facilmente. Claro que quando você pega um animal errante, você tem que tomar cuidado, né? Um gato, por exemplo, se ele estiver contaminado com a toxoplasmose e você, de fato, comer a merda do gato, que de fato é isso, você pode ter o risco de se contaminar com a toxoplasmose. Isso para uma gestante é mais perigoso.
Mas, por exemplo, eu trabalho com gato há mais de 10 anos e não tenho imunidade nenhuma para toxo. Nenhuma. Então, isso também é uma questão que é um mito que você acha que você pode ser trabalhado, porque uma das Sim. preocupações dos condôminos é a toxoplasmose, né? Sim, inclusive Eles mencionam isso em assembleias Verdade. e tal, e dizem assim, mas se uma grávida tiver Mito. na vizinha, se for vizinha de um gato, ela pode pegar toxoplasmose. Mito Existe total. essa discussão. Inclusive, já palestrei em relação a toxoplasmose gestante, né? Você tem a gestante tem os cuidados a serem tomados, mas você pode adquirir toxoplasmose comendo uma carne crua ou uma salada maltratada. Esse é o maior risco. Então, por isso que gestante não é recomendado a gente estar se alimentando de saladas na rua, sem saber, né? Você tem que tomar esse cuidado. Carnes mal passadas ou cruas, né? Que não seja ao ponto mesmo, passada do ponto. O maior risco de você adquirir toxoplasmose é através de carne, né, dos alimentos, não do próprio gato. O gato, para eliminar, ele precisa de todo um ciclo na areia, ou enfim, naquela região lá em que ele defeca. Sim. A toxo precisa expor lá até 2 dias, ele precisa desse tempo. Então, se aquela pessoa leva mais de 2 dias para coletar a caixa e limpar a caixa do gato, no mínimo, é muita porqueira. Com certeza. Você está sentindo aquele... Porque o xixi, o cocô do gato é muito forte. É um aroma. As fezes dos animais. É muito forte, por quê? Porque essa característica de ser forte é para espantar predador ou para marcar território. Sim. Né? Por isso que muitos enterram para esconder onde eles estão, e tem outros que não enterram, justamente porque eles querem ser vistos. Então, é mito. Você ter gato, é gestante, é mito. E é um outro tema, assim, bem extenso. Bem interessante e extenso da gente conversar sobre isso. Eu tenho 2 gatos resgatados, um adulto, outro de uma mãe que eu resgatei, que acabou que teve cria. Conheço desde bebezinho, tá? Hoje tem 5, um tem 9. Até hoje não peguei toxoplasmose, quem troca a vasilhinha sou eu. Mas você tem que tomar cuidado. A gestante você tem que usar luva, então peça para outra pessoa. Mas de fato, eu falo, eu não tenho esse cuidado porque eu conheço meus animais. Agora, eu não posso estar pegando animal que eu não conheço. Tá? Entendi. Porque ele pode realmente adquirir essa doença, enfim, e passar. Que não é tão simples assim. Não é beijando o gato que você vai pegar a doença. Jamais. Uma última pergunta que eu trago aqui, porque o nosso tempo está começando a estourar aqui. Qual é a atitude que um morador que foi atacado por um pet deve tomar? Do seu ponto de vista de saúde, do seu ponto de vista jurídico. Você tem que imediatamente, ao pegar esse animal, você fala, foi mordido no condomínio ou qualquer animal. De uma forma ampla. Você foi Você não atacado sabe a por um origem bicho. do animal, né? Ah, Você sim. tá no condomínio, o pitbull avançou, mordeu. Ah, né? sim. Vamos Você colocar pitbull o tadinho mordeu, do, o gato arranhou, coitado do sei lá, pitbull. Vamos colocar o coitado do pitbull. Arranhou lá, deu uma mordidinha ali leve, foi brincar com a brincadeirinha. Arrancou um pedaço. Arrancou um pedacinho da perna. Quando é um animal que você não conhece, você precisa reter esse animal, ter em vista esse animal de 7 a 10 dias, para saber se ele vai apresentar alguma doença infecto-contagiosa, uma zoonose, uma raiva da vida, enfim. Você precisa ter conhecimento daquele animal, quando você não conhece, né, da origem do animal. A primeira coisa é Cuidados. quarentenar esse bicho aí. Quarentenar. Ok. Quando você já conhece, é do meu vizinho e tal, mas mesmo assim, você não tem que ter a característica de que o animal tem raiva, que é a pior doença que a gente, né, que a gente conhece hoje, que é fatal, é morte mesmo. Aí você, de qualquer forma, você tem que ir no veterinário, no caso, o humano tem que ir no médico, né, e você vai no veterinário para você pedir uma opinião, qual a orientação que eu tenho que ter em relação aos cuidados, e ele vai te passar que você precisa, independente do animal, você precisa quarentenar esse animal. Né? Eu levei uma mordida do animal, ele tem a carteira de vacina, o tutor me mostrou, né? Tirei foto, vacinado, é carimbado com um carimbo do médico veterinário, e não de um gatinho, um canil, que só tem lá um adesivo. Carteira de vacina com adesivo não é garantia de imunidade, tem que ser carimbada
e assinada pelo médico veterinário, tá? Então, ele está carimbado, está tudo direitinho, não se preocupe. Ele está imunizado e não está doente. Agora, você precisa procurar ajuda de um médico para sanar E aquela de um ferida. advogado. E do advogado, sim. Da parte jurídica, vamos lá, né? Que isso aí acontece bastante, não com pitbull, como eu já mencionei, né? Mas com pincher, com Yorkshire, são assim os cachorros que mais atacam. Tá no elevador, levou uma mordida ou um arranhão. Aí você vai notificar aquela unidade, se for. Você primeiro vai avaliar a situação, né? Se houve uma negligência do dono, se estava sem coleira, né? Sem a guia, no caso. Se o animal fugiu do controle do tutor, porque isso ou não, Sim, né? mas isso é do Ou morador para do o tutor. Vamos lá, o tutor não conteve o animal, é uma situação. Agora, outra situação eu estou com o meu animal preso, contido, e vem uma pessoa até o animal e provoca o animal. São situações, vejam, que são diferentes, com resultados jurídicos diferentes também. Beleza, mas independente disso, é sempre uma relação do agredido para o agressor, sem o síndico no meio. Essa é a minha pergunta. Vai ter a participação do síndico, porque você vai ter que avaliar se aquele condomínio tem uma regulamentação sobre o pets em condomínios. Então, aquele condomínio tem um regulamento sobre vacinação, sobre circulação do animal. Aquele animal ele podia estar naquele ambiente que ele estava, aquele animal foi provocado ou não, né? Tudo isso são questões que são avaliadas. Aquele animal, se de uma raça como pitbull, tal, ele tem um atestado de comportamento, se é um animal agressivo ou não. Então, são variáveis que são importantes na avaliação do síndico para a aplicação de uma advertência ou, a depender do caso, de uma aplicação de multa direta. Por exemplo, a gente já aplicou multa direta quando a convenção previa essa possibilidade de aplicação de multa direta de uma condômina que trouxe um animal de rua sem vacinação, né? Sem estar lá. Eu levei no veterinário, mas eu não tinha dinheiro para aplicar a vacina. E aí a gente protelou essa vacinação. Isso é uma irresponsabilidade. Ela está colocando em risco um condômino, morador daquele segmento condominial, e isso, inclusive, gera uma responsabilidade civil. Se aquela pessoa tiver que ser hospitalizada, se aquela pessoa tiver que ter uma internação, levar ponto, né, tomar uma medicação para conter algum tipo de doença daquele animal, quem tem que pagar é esse tutor do animal. E aí a gente entra numa perspectiva de como é que o síndico participa. O poder do síndico ali é de multar e de advertir, de aplicar multa. Acompanhar na delegacia, né, estar à disposição, fornecer os dados do tutor, porque isso é necessário, ele precisa da identificação do tutor para tomar as providências, né, para notificar o morador que foi, né, agredido, para notificar aquela unidade sobre a responsabilidade que tem sobre aquele animal. Então, todas essas perspectivas elas devem ser apreciadas do ponto de vista causuístico, de como aconteceu. Inclusive, se o animal foi provocado, que isso é algo que acontece também com muita frequência. A pessoa está ali contendo o animal, pedindo para que a pessoa se afaste, e tem gente que insiste em dizer, mas ele está balançando o rabo, eu quero brincar, e a pessoa puxando o animal, e uma criança provocando o animal ali, indo atrás. Então, isso também tem que ser avaliado, e é algo que a gente pondera muito. Aí, quando o animal reage àquela provocação, você não pode multar o tutor. Você não pode advertir o tutor, porque o tutor está ali fazendo a contenção. Em nenhum momento permitiu que o animal avançasse. O animal agrediu porque ele se sentiu provocado ali. Então, tem que ter esse cuidado também e a conscientização no condomínio de respeitar também o animal. É importante, a doutora Larissa colocou muito bem. A sua resposta começa com depende. A sua pergunta, né? A resposta começa com depende. Depende de quê? Em que situação o animal foi provocado? Ou ele veio e já veio te morder assim do nada? Depende, é a aula 1 do curso de Direito. Né? Depende. Isso para o relatório médico é super importante. Médico humano e médico veterinário. Para te auxiliar como conduzir em relação aos cuidados com a saúde, né? Até daquele animal que mordeu. Ele foi provocado? Vamos tomar certas medidas. Ele não foi provocado, simplesmente é um cão raivoso. Vamos lá, vamos falar de cão, né? Porque tem gato também. Então,
é mais preocupante. Se você tem um animal que está babando, tem um animal que está apresentando algum sintoma clínico que é fora do normal, não é normal, então você realmente precisa correr, acelerar, para saber o que está acontecendo com sua saúde, a saúde do animal, né? Mas realmente depende muito da situação que foi a mordida. Entendi. Isso encurta muito a resolução do problema. Entendi. E a importância também da regulamentação interna de, pelo menos, você ter um cadastro do animal com a carteirinha de vacinação, que é como, por exemplo, eu não tinha essa informação do carimbo do veterinário, né? E é algo que agora eu vou implementar para constar de forma expressa também. Porque, veja, é sempre a assessoria jurídica, é sempre o síndico que deve orientar o condômino. Então, se você não orienta, fala assim, olha, tem que ter um carimbo do veterinário, essa informação é uma informação jurídica importantíssima que a gente não dava, né? A gente fala assim, a gente pedia a carteirinha de vacinação. E aí você já está trazendo uma nova causuística que também é importante, que é o carimbo do veterinário. Não estava atenta a essa perspectiva que é bem singular e muito importante de fazer essa ressalva, inclusive para os condôminos que são tutores de pet. Doutora Thalita. Deixa eu só colocar um ponto bem importante. Não só falar é obrigatório ter... Mas por que é obrigatório ter o carimbo e a assinatura? Porque a gente, infelizmente, tem disponível no mercado, em lojas que não são fiscalizadas, ou enfim, temos vacinas de todos os tipos. Então, quando você leva o seu animal no médico veterinário e ele imuniza o seu animal, você sabe que aquele veterinário passa por uma vigilância sanitária, certo? Que ele é fiscalizado e que a vacina precisa estar toda regulamentada, de 2 a 8 graus. Se tiver abaixo disso ou acima disso, essa vacina é descartada. Então, como é que você vai garantir que aquela carteirinha sem carimbo, sem assinatura de um conselho, de um número de um conselho do médico veterinário, é seguro? Então, você precisa saber que aquele produto ele passou por uma regulamentação e está passando por uma vigilância. Não é tão simples assim. Atestado pelos profissionais que fazem parte do processo. Né? E eu imagino que também, assim, que o peso do animal tem interferência na vacina, que a idade do animal também tem interferência na vacina, e isso, com certeza, é atestado pelo veterinário. O peso para a vacina, não. Mas a idade, sim. O protocolo ele é muito individual hoje. A gente sabe que o protocolo é individual nas espécies. Então, a depender de alguma comorbidade que o animal tem, é um idoso, ele tem osteoartrose, ele tem doença renal crônica, ele tem um vírus da leucemia felina, que é do gato, da AIDS felina, ele tem um problema renal, enfim, tudo é um protocolo para cada animal. Então, você realmente... Por isso que é a exigência. Infelizmente, muitos tutores ainda, por falta de conhecimento, compram um animal, e aí lá o gatil ou o canil já liberam um animal com 2 doses de vacina, mas sem carimbo, sem supervisão de veterinário nenhum. Pode até ser que a vacina seja condicionada de forma correta, mas não é garantia. O animal vai ter que tomar de novo aquela cepa, uma outra cepa, e é todo um procedimento. É um tema bem legal a ser discutido. Doutora Thalita, o papo está maravilhoso, mas como diriam os Teletubbies não é da época de vocês, não. Está na hora de dar tchau. Em breve vocês vão lidar aí com o mundo das crianças. Cada momento tem um, mas na época das minhas pequenas eram os Teletubbies. E tinha sempre na hora de encerrar, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Então, infelizmente, chegou a hora de dar tchau para a gente. Eu quero lhe agradecer imensamente pela delicadeza, pela gentileza de estar aqui com a gente, trazer todos esses esclarecimentos. E queria abrir esse espaço agora para você falar o que você quiser da sua mensagem final, suas considerações finais, seus contatos, sobre a sua clínica, enfim. Os microfones são seus aí. Primeiro, eu que agradeço, assim, adorei o bate-papo. Para mim é uma novidade, é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Que eu acho bem legal, já fiz curso, palestras, mas o podcast você se sente mais à vontade, né? Eu sou médica veterinária, como eu falei, formada há 10 anos, eu atendo gatinhos, me especializei nessa área, tanto comportamental como na área de felinos.
também uns 8 anos. E atendo a domicílio também, como uma forma profissional, né, de ir até a família. O médico veterinário também é médico da família, principalmente, então eu sou muito da família. E tem uma empresa ali no bairro Jardim Armação, chamada Pet Majestade, eu sou responsável técnica de lá. Qual é o Insta? Pet Majestade, é o Insta da clínica, e o meu Insta profissional é Minha Vet Oficial. Tá? Me encontra lá. Minha Vet Oficial. Okay. Falta movimentar um pouquinho, mas a gente... Mas vocês me conhecem um pouquinho lá no Instagram também, principalmente no WhatsApp comercial, eu sempre estou ajudando por lá, tá? E, assim, a gente tem muita coisa para falar em relação à educação, de condomínio, de pet, de tutor, muitos temas relacionados, como você falou, toxoplasmose. Vai puxando o mundo, né? Uma rede bem interessante, então... Você falou que você também dá palestras. Eu já fui convidada para dar palestras em faculdades, né? Atualmente, como eu estou gestora de uma empresa, clínica veterinária, eu estou com um tempo bem reduzido, então eu deixei de dar. Mas live, esse tipo de coisa, tranquilo, né? Não faço. Preciso fazer. Ela ainda não fez porque vocês não convidaram. Fica a dica. Sou convidada por alguns colegas de fazer, inclusive fui convidada para uma live falando sobre o toxoplasmose, o mito da gestante. Bacana. Com o gato e a toxoplasmose, foi bem legal. E a gente fala, né? Tem que trocar essa informação. Sem dúvida. Eu agradeço mesmo, gostei bastante. Como conclusões finais, eu vou dar uma dica aqui que é bacana, que o síndico fazer as parcerias com uma clínica veterinária ou com um veterinário e implementar a visita desse veterinário no condomínio, né? E aí você faz campanha de vacinação, faz um contratozinho de parceria ali, e aí esse contrato de parceria vem uns preços de vacina e tal, divulga antecipadamente, faz uma semana de conscientização, de consulta, de instrução para aquela comunidade condominial e funciona muito bem, até para conscientização. E os condôminos que não gostam muito dos pets acabam que se sentem mais seguros com as visitas dos veterinários, esclarecendo algumas questões, tais como aí a toxoplasmose. Então, é bem bacana você gerar essa campanha de conscientização no seu condomínio. Fica a dica. Show. Tá aí. Eu acho que com isso a gente encerra aí com chave de ouro. Mais uma vez, agradecer a você, o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e convidar para os próximos programas, que agora toda terça estamos no ar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.